Manancial de Vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma meditação na Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e na meditação na Palavra nós tomamos um tema de relevância para a vida do cristão, um tema normalmente a respeito de ética, de comportamento humano, ou um tema que tenha relação com a igreja ou que esteja sendo debatido dentro das igrejas ou dentro da sociedade como um todo. E nós trazemos esse tema para conversar com você à luz da Palavra de Deus. O que a Palavra de Deus diz a respeito desse tema? Muito bem. E o tema que nós trouxemos hoje para conversar com você à luz da Palavra de Deus é o tema do endurecer o coração. Para começarmos a abordar esse tema, eu peço que, se você estiver com a sua Bíblia aí na mão, eu peço que você abra no segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. No capítulo 4, e versículo 21. Êxodo, capítulo 4, versículo 21, que diz o seguinte: E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. Veja, qual era a situação aqui? Deus havia chamado Moisés em meio à sarça ardente e dito para Moisés que ele devia voltar ao Egito. Ele havia fugido do Egito, ele deveria voltar ao Egito e falar a Faraó que ele, Faraó, deveria soltar, libertar o povo hebreu, que estava sendo escravizado pelos egípcios. Muito bem. E Deus, conversando com Moisés, chega nesse ponto e diz: olha, fale tudo isso para Faraó, mas eu endurecerei o coração de Faraó para que ele não deixe o povo sair. Bom, essa história é muito conhecida e nós sabemos, a maioria de nós sabe o final dessa história das 10 pragas do Egito e a libertação do povo hebreu. Muito bem, mas nesse momento Deus diz exatamente isso. E nós normalmente nos perguntamos, mas Deus endurece o coração de alguém? Então, a pessoa poderia até ter uma atitude boa, mas Deus vai lá e endurece o coração de determinadas pessoas? Veja, se considerarmos que Deus é o responsável pelo pecado de alguém, então não é este alguém que está pecando, é Deus. A mesma situação se pode dizer com relação a Satanás. Não é Satanás que peca, é a pessoa que pode estar influenciada por Satanás que peca. Então a escolha é sempre da pessoa. Evidentemente que Deus, em sua presciência, ele conhece todas as escolhas e assim ordenou o mundo para acontecer. Porém, a escolha é da pessoa. Não é Deus que vai e peca por alguém, nem é Satanás que vai e peca por alguém. Muito bem. Dito isso, nós precisamos perceber alguns detalhes. Em primeiro lugar, se nós lermos toda a Bíblia, e é o ideal que façamos isso em nossa vida, se nós lermos toda a Bíblia, nós em momento algum, veremos um texto bíblico dizendo que Deus endureceu o coração de uma pessoa boa. Não.
Não existe em lugar nenhum da Bíblia Deus endurecendo o coração de alguém que era essencialmente bom, que era uma pessoa que tinha tendências boas, que era uma pessoa amorosa. Não vemos isso. Este é o ponto. Então, o que acontece, na verdade, é que a pessoa, e no caso aqui, Faraó, ele já tem o pecado dentro de si, ele já tem o coração pecaminoso e já tem as suas atitudes, as suas ações direcionadas ao pecado. Então, o coração de Faraó já era endurecido, já não era um coração bom. Tanto é assim que, se nós lermos esse texto, nós perceberemos que o próprio Faraó já vinha escravizando o povo hebreu. Então, o que esse texto quer dizer? Veja, Deus havia estabelecido um plano que tiraria o povo hebreu do Egito, mas que tiraria com mão forte, ou seja, que tiraria fazendo sinais e maravilhas, para que, como o próprio Deus diz no livro de Êxodo, se percebesse, as pessoas das demais nações percebessem que não há Deus como o Senhor, que só Ele é Deus. Então era necessário se fazer maravilhas para que Deus se apresentasse tanto ao povo hebreu como às demais nações como o Deus poderoso, o único Deus verdadeiro. Então era necessário que Faraó não desejasse libertar o povo, porque não haveria sentido se Moisés falasse com Faraó na primeira vez e Faraó dissesse: não, tudo bem, pode ir, leva o povo, pode ir embora. E aí Deus depois lançasse as 10 pragas. Por quê? Como ele faria isso? Então, as 10 pragas do Egito cumpriram justamente a função de Deus se mostrar ao povo hebreu e a todo o povo que ele era o único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Esse é um ponto. Ah, mas então por isso Deus endureceu o coração de Faraó? Não. Aí entra uma coisa que os teólogos chamam de providência permissiva. Providência permissiva. O que é a providência permissiva? Deus sabe que alguém vai pecar. Deus sabia que Faraó tinha o coração endurecido e que a atitude do Senhor de se anunciar a ele através de Moisés tornaria o coração de Faraó ainda mais endurecido. Veja, se nós lermos o restante do texto, quando Moisés vai falar com Faraó e diz: olha, a gente quer sacrificar o Senhor no deserto. O que Faraó diz? Faraó diz: vamos piorar o trabalho dos hebreus, porque esse povo está tendo tempo de sobra para pensar no Senhor. Então, qual foi o efeito do pedido de Moisés para Faraó? Ele se endureceu ainda mais. Ele diz: não, se eles estão achando pouco o trabalho que estão tendo aqui no Egito, vamos dar mais trabalho, porque assim eles param de estar pensando em outras coisas, vão pensar apenas no trabalho. Então, o coração de Faraó tornou-se ainda mais endurecido do que era. E Deus já sabia disso. Então, Deus sabia que o coração de Faraó era endurecido e que se tornaria ainda mais endurecido depois que Moisés falasse com ele. Então, aí entra a providência permissiva. Deus sabia disso e permitiu que Faraó, de fato, agisse assim.
Porque essa era a tendência dele, de Faraó. Então, Deus permitiu que Faraó agisse assim mesmo. Por quê? Porque através dessa ação de Faraó, Deus agiria com as suas maravilhas e dessa forma, tanto o povo egípcio, como o povo hebreu, como todos os povos, e nós leremos isso lá no momento da palavra, se ainda não lemos, nós leremos no momento da palavra, que outras nações ficaram sabendo das pragas e tudo que aconteceu no Egito e temeram o povo de Israel, porque para eles, outras nações, o Deus de Israel era um Deus poderoso. Então, esse era o objetivo. Então, Deus, sabendo que Faraó teria o coração endurecido, permitiu, e aí vem a providência permissiva, permitiu que Faraó agisse de fato dessa forma, e através desta forma que Faraó agiu, Deus mostrou as suas maravilhas e cumpriu a função de se apresentar a todo o povo como o único Deus verdadeiro. Como o único Deus verdadeiro. Então veja, essa é a definição de providência permissiva. Então veja, Deus não cria o pecado e não faz o pecado, evidentemente. Porém, Deus direciona os resultados, até mesmo do pecado, do nosso pecado, para que os planos dele, Deus, sejam cumpridos. Então, nada foge ao controle de Deus. Nada foge ao controle de Deus. É por isso, inclusive, que a palavra de Deus nos diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Por quê? Porque mesmo os males do mundo, que evidentemente não são criados por Deus, mesmo os males do mundo são utilizados por Deus para que o seu plano, os seus projetos de Deus sejam cumpridos na sua criação, inclusive nas nossas vidas. Porque, como eu disse, nada foge aos planos do Senhor. Então, no caso de Faraó, Faraó já tinha a tendência má. E a tendência má, quem estuda neurologia, neurociência, neuroaprendizagem, sabe que o cérebro se comunica através de sinapses. São trocas elétricas dentro do cérebro, através dos neurônios, entre os neurônios. E sabe que determinados caminhos sinápticos, quando são muito refeitos, quando são feitos com frequência, eles terminam virando uma tendência. Existe um dito popular que diz que a água procura sempre o melhor caminho. Quando você derrama água em algum lugar, a água vai escorrer sempre pelo caminho mais fácil, pelo caminho que está aberto. Existe o termo também chamado associação de ideias. É mais ou menos o que acontece com as sinapses. Quando nós utilizamos, nosso cérebro utiliza um caminho, um determinado caminho, com frequência, para resolver determinada questão, toda vez que uma questão igual ou semelhante àquela surgir, o cérebro automaticamente vai buscar aquele caminho, aquele caminho sináptico, aquela relação sináptica para resolver aquela questão. Então, isso, em termos de relação cerebral, termina virando uma tendência. E quando isso
é muito frequente, esta relação sináptica vira quase que automática, de forma que você já não percebe que está seguindo aquele caminho, aquela associação de ideia, aquele caminho de pensamento, porque ele vai automático. Então, quando chega nesse ponto, é muito difícil você ter uma ideia diferente, fazer um raciocínio diferente, porque você já, como por assim dizer, você já marcou muito aquele caminho, já marcou muito aquela associação de ideias. E isso torna quase incontrolável. Assim é o mal. Quando você insiste sempre em ter atitudes más, quando a sua resposta a determinadas situações é sempre o pecado, as suas atitudes são sempre pecaminosas, aquilo termina virando automático. E mesmo quando você não pensa em pecar, você peca porque já é uma resposta natural do seu corpo e da sua mente. Assim era Faraó. Faraó já tinha um coração endurecido. Assim são as pessoas que vivem em pecado. Chega um ponto que eles deixam de ouvir a voz do Espírito Santo ou a voz da consciência e simplesmente pecam. É automático. Faraó era assim. Faraó tinha o coração endurecido. E a partir da atitude de Deus, de através de Moisés soltar o povo hebreu, o coração de Faraó não refletiu. E também não simplesmente ignorou. Ele quis piorar a situação. Porque o coração de Faraó era endurecido. E foi endurecido ainda mais ao sentir a presença do Senhor através de Moisés. Portanto, meu amigo e minha amiga, quando temos o coração endurecido, a tal ponto de a própria presença do Senhor, a própria palavra do Senhor, nos causar revolta, nos causar indignação, poderemos estar num caminho onde, no final, virá morte. Porque a própria palavra de Deus diz que há caminhos para o homem que parecem perfeitos. Faraó achava que estava no caminho perfeito porque ele era poderoso, chefe de uma das nações, de um dos povos mais poderosos da sua época. Faraó certamente achava que estava no caminho certo. Mas a Bíblia diz: há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas ao final dá em caminho de morte. Que o Espírito Santo do Senhor fale mais aos nossos corações e que nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, esta foi mais uma meditação na palavra. Se você gostou desse vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da palavra de Deus esteja disponível aqui no canal de Preceitos de Fé, se inscreva no nosso canal e você sempre será avisado toda vez que uma nova bênção do Senhor estiver disponível aqui para você no canal de Preceitos de Fé. Não se esqueça também de deixar aqui embaixo os seus comentários a respeito desse vídeo e também de compartilhar esse vídeo e o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos e assim ajudar a semear a palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.